polícia de Beverly Hills prenderam Joseph e Lyle Menendez, 22 anos. Em Los Angeles, 2 irmãos se declararam inocentes. Eu não tive escolha. Primeiro, os irmãos Menendez, porque estávamos com medo. Os irmãos Menendez. Achei que fossem matar a gente. Ele me colocava ajoelhado e eu tinha que fazer sexo oral nele. O senhor está mentindo ou não? Meu pai me molestava sempre. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Má Gonçalves e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história dos irmãos Menendez. Com certeza você já ouviu falar ou já assistiu uma série, um documentário, mas nesse vídeo a gente vai saber a vida pregressa dos pais de Eric e Lyle e também a dinâmica dessa família. Então, se você quer saber tudo sobre eles, fica nesse vídeo. Também gostaria de ressaltar que todas as informações desse vídeo foram retiradas de documentários e arquivos públicos. Nós podemos começar essa história com José Henrique Menendez, o pai de Eric e Lyle. Ele nasceu em maio de 1944 em Havana, Cuba, e nasceu em berço de ouro, tá, pessoal? A mãe era campeã olímpica de natação, o pai era dono de uma empresa de investimentos, e ele foi criado naquela coisa de que homens não choram, homens cubanos muito menos. A mãe mimava José e o pai levava ele nas rédeas curtas. E o José, ele era muito bom nos esportes, ele era muito inteligente, muito bonito, mas ele não tinha muitos amigos porque ele era extremamente arrogante. Quando ele completou 15 anos, a família dele perdeu tudo em Cuba e ele precisou se mudar sozinho para os Estados Unidos, se adaptar à língua, ao clima e também ao trabalho, coisa que ele não fazia, né? Então, como ele era muito bom nos esportes, ele se destacou nisso e conseguiu uma bolsa de estudos. E foi também com destaque nos esportes que o José conseguiu entrar na Universidade de Economia, onde ele conheceu a Kitty. A Kitty era 3 anos mais velha que ele, filha de um ex-veterano de guerra com uma funcionária de aeroporto. O pai da Kitty era conhecido por ser extremamente violento e acabou abandonando a família para viver com outra mulher. A mãe da Kitty acabou se entregando à bebida e ela ficou muito traumatizada. Nesse mesmo tempo, a Kitty estava sofrendo de um dos familiares e a mãe dela acabou colocando-a num colégio interno. A Kitty era uma menina muito linda, tinha ganhado vários cursos de Miss e entrou na faculdade de rádio e TV, que foi onde ela conheceu José. Enquanto ele fazia economia, estava começando a universidade, ela já estava quase se formando. Lembra que ela era 3 anos mais velha que ele. Quando a Kitty foi apresentada à família do José, não teve festa, não teve comemoração, porque eles achavam que ela era muito mais velha, que ela tinha uma família desestruturada, enfim. Mesmo nessas condições, eles se casaram. O José, assim que se casou, ele quis ter filhos, mas como a condição financeira dele não era tão boa, eles esperaram 5 anos e então eles tiveram o Lyle e o Eric. A Kitty não estava feliz com a maternidade, há relatos de que os filhos viviam sujos, com fome, que o José era muito severo com eles e que a Kitty era totalmente desleixada. Enquanto os filhos iam crescendo na profissão, o José passava a ser um grande executivo do mercado financeiro e depois ele passou a trabalhar com produção artística. E foi aí que ele assinou um contrato milionário com a RCA Records e foi José que lançou o grupo Menudos. Era um grupo de meninos porto-riquenhos que tinham entre 14 e 16 anos. Com fama, poder e muito dinheiro, José passou a ter relacionamentos extraconjugais, o que deixou Kitty muito nervosa. Ela passou a ter comportamentos estranhos, tomar remédio e misturar remédio com álcool. A Kitty ficou tão revoltada de ter aberto mão da sua profissão, dos seus concursos de beleza, que ela ensinou os filhos a irem em busca de dinheiro. José, o pai, controlava o que eles vestiam, com quem namorariam e era regado de abuso verbal, físico e, segundo alegações de Lyle e Eric, abuso sexual também. Para vocês terem uma ideia, pessoal, esses meninos com 3 anos de idade já andavam de bicicleta sem rodinha e mais para frente foram obrigados a se dedicar aos esportes, treinar todos os dias, manter uma dieta restrita e se o rendimento caía, o José castigava e ainda acusava a Kitty de não criar bem os filhos. Com Lyle, ele não era bom aluno,
mas o José fez uma doação em dinheiro para a universidade e ele acabou entrando numa universidade de Nova Jersey. O José, o Eric e a Kitty se mudaram para a Califórnia. A Kitty não gostou nada porque ela já tinha muitos amigos em Nova Jersey, mas José não desistiu. Assim que chegaram na Califórnia, não foram bem recebidos, porque o José, como sempre, era muito bruto e arrogante, então os vizinhos não gostavam deles de jeito nenhum. Nas férias da faculdade, o Lyle foi passar uns dias na casa dos pais. Chegando lá, o pai não estava na casa de uma amante fixa, e a mãe estava dormindo, totalmente depressiva, entregue ao álcool e às medicações. E foi aí que eles tiveram a brilhante ideia de invadir casas e levar objetos de valor. O José, quando soube disso, pessoal, ele ficou extremamente irritado, saiu ressarcindo todo mundo e se mudou para a então mansão de Beverly Hills. E essa não era uma mansão qualquer, era uma mansão onde tinha morado Michael Jackson, Elton John e outros famosos. Curiosamente, também aconteceu ali o chá de bebê da esposa de O.J. Simpson, que mais tarde estaria no mesmo tribunal dos irmãos Menendez. Bom, após o episódio dos roubos, o José ficou ainda mais agressivo com os meninos. O Eric perdeu um torneio de tênis, foi desclassificado e o José ficou furioso. Naquela semana, eles iriam viajar para ver o pai da Kitty, que estava em estado terminal. Mas o José cancelou tudo. Ele disse que a Kitty poderia ir, mas que ele não iria a lugar nenhum. E foi então que a Kitty colocou a culpa no Eric e disse que não iria ver o pai pela última vez por culpa dele, por ele não ter ganhado o torneio de tênis. Só que no mesmo dia, o José fez as malas e foi viajar para Nova Jersey. Porém, não foi para a casa do Lyle. Ele foi para algum lugar que até hoje não sabemos. Só que a Kitty também passou a ficar muito agressiva com os filhos. Tanto que numa discussão com o Lyle, ela arrancou uma prótese que ele usava e aquilo ali machucou o couro cabeludo dele. Mas pior de tudo foi o trauma, porque o Eric não sabia que o irmão era calvo. Só a Kitty e o José que sabiam. E ele ficou com muita vergonha. Após esse episódio da prótese que o Lyle usava, ele e o Eric ficaram muito próximos. Então os dois passaram a conversar mais sobre os que supostamente eles sofriam. O Eric também comentou com o Lyle que em 1988 ele tentou se suicidar. Então o Lyle resolveu conversar com o pai, pedindo para ele deixar o Eric ir para a faculdade onde ele queria ir, senão ele iria contar para as autoridades tudo o que o José fez ao longo dos anos. Então o José disse para ele não se meter, pegou o Eric pelo braço, levou para o quarto e jogou uma máquina de escrever na parede. Durante essa confusão toda, o Lyle perguntou para a mãe por que ela permitia que isso tudo acontecesse, se ela sabia dos abusos sexuais. E ela disse que sim, que ela não era uma idiota e que ela nunca fez nada porque na vez dela ninguém a ajudou. E foi aí que o plano maquiavélico começou. Em agosto de 89, Eric e Lyle compraram uma arma que, segundo eles, era para se defender dos pais. Eles acreditavam que os pais preferiam vê-los mortos do que um escândalo na mídia sobre os tais abusos sexuais. Nessa mesma época, o José planejava levar a Kitty e os filhos para uma pesca em alto mar. Era um sábado. Os irmãos desconfiaram que era um plano para assassiná-los. Porém, não era nada disso. Um capitão que tinha resolvido convidar a família do José para este passeio, tá, pessoal? Então, eles foram. A Kitty só dormia. Lyle e Eric evitavam o pai, o que chamou bastante atenção, inclusive, da namorada do capitão, que relatou depois que todos os quatro eram muito estranhos. No dia seguinte à pescaria, um domingo, os irmãos decidiram colocar um ponto final na vida que levavam. José e Kitty estavam comendo frutas com chantilly e assistindo ao filme 007 quando, de repente, foram surpreendidos por uma rajada de tiros que não vinham da TV. Foram 14 disparos, pessoal. 10 na Kitty e 4 no José. Os meninos estavam tão abalados que quando a polícia chegou, sequer desconfiou deles. Eles também usaram um álibi de que estavam no cinema, de que o pai era envolvido com a máfia e que provavelmente teriam sido eles. Só que um dia depois do funeral, o Lyle e o Eric passaram a gastar muito e isso chamou a atenção das autoridades. Eles passaram a ser investigados porque achavam que o crime tinha uma motivação.
a herança. A polícia também descobriu a compra das armas e tentaram uma confissão através de um amigo do Eric. Eles marcaram um almoço e o Eric confessou o crime. Só que a polícia, por algum motivo, não grampeou. E na segunda vez, quando tentaram de novo, o Eric percebeu e não detalhou nada. Pelo contrário, ele disse que nunca tinha confessado isso ao amigo. Só que com o passar dos meses, o Eric não estava aguentando a pressão. Então, no dia 31 de outubro, ele resolveu contar para o terapeuta dele de como ele tinha feito e o porquê. Até então, ele disse que tinha feito porque o pai era muito rígido com ele e a mãe conivente. Em nenhum momento foi falado de abuso sexual. Então, esse terapeuta resolveu chamar o Lyle, que ficou furioso com o Eric por ele ter falado. E ele gravava, gente, essas consultas com o Eric. E foi aí que ele resolveu falar para a namorada dele, uma amante que esse terapeuta tinha. E então essa amante, com raiva do terapeuta, resolveu levar a fita para a polícia. E foi aí que os dois foram presos em março de 1990 em Los Angeles. Os irmãos contrataram a melhor advogada criminalista da época, que era a Leslie Abramson. Ela cobrou $1 milhão à vista. O julgamento aconteceu em 20 de julho de 92 e somente durante o julgamento eles assumiram a autoria do crime e falaram dos supostos abusos sexuais. A defesa entrou com uma alegação de legítima defesa. E os detalhes, pessoal, que estão em mais de 95 depoimentos, são realmente chocantes e, na minha opinião, passaram bastante verdade. Além disso, tem o depoimento de uma amiga de infância, dos primos dos meninos, que disseram sim que eles comentaram sobre esses abusos quando ainda eram crianças. Além disso, os empregados afirmaram que o José colocava filmes adultos durante o jantar, especificamente filmes adultos entre homens, o que deixa subjetivo de que José tinha preferência por meninos. Bom, a promotoria permaneceu acusando que a motivação era herança, juntou o que eles gastaram, juntou o depoimento da psicóloga da Kitty. A psicóloga dela disse que ela revelou em uma consulta que tinha medo do Eric. Mas os funcionários do José também depuseram, disseram que ele ameaçava as pessoas, que ele sempre foi muito agressivo. Enfim, a promotora perdeu a sua reputação também quando disse que homens não eram E o assistente dela disse que Eric era gay e que era tudo consensual com o pai. Então, isso me deixa dúvida, porque primeiro a promotoria disse que meninos não eram e depois vira algo consensual entre pai e filho. Haviam 2 júris, tá? Um pro Eric e um pro Lyle. As mulheres votaram na inocência dos dois, enquanto os homens queriam a pena máxima, que na época era a pena de morte. E como o júri não entrou num consenso, esse julgamento acabou sendo anulado. Então, pessoal, em 1995 eles passaram por um novo julgamento totalmente diferente do primeiro, onde eles não poderiam falar das alegações de abuso porque houve uma mudança na lei da Califórnia em que relatos sem provas concretas ou sem a pessoa estar ali para dar a sua versão não eram mais considerados. Também nesse julgamento foi proibido o uso de câmeras e, por incrível que pareça, o O.J. Simpson também estava sendo julgado pela morte da esposa dele, que anos antes havia feito um chá de bebê na sala dos Menendez. O juiz, então, não ouviu testemunhas e isso pesou muito para a defesa. Assim, os dois foram condenados pela prisão perpétua sem direito a condicional e em presídios separados. Há quem diga que o juiz só condenou os irmãos Menendez à prisão perpétua porque a sociedade estava cobrando ele por ter absolvido O.J. Simpson, já que havia muitos indícios de que sim, ele tinha assassinado a própria esposa. O Lyle, ele se casou na prisão 2 vezes e está até hoje com a segunda esposa. Ele também se formou na prisão. O Eric se casou em 1999, está casado até hoje e tem uma enteada. Toda a família do José Menendez e parte da família da Kitty apoia a liberdade dos irmãos desde então. Hoje em dia, esse caso está viralizando muito nas redes sociais, porque as pessoas acreditam que eles estavam apenas se protegendo dos abusos que sofriam. Muitos concordam também que eles já cumpriram a pena
e que poderiam estar em liberdade condicional. Atualmente, o promotor Jorge Gascon está revisitando o caso devido a uma carta que Eric escreveu para o primo relatando o medo do pai 8 meses antes do crime acontecer. E também devido ao relato de um dos menudos, o Roy Rosselot, que afirma categoricamente que José o dopou e o durante um jantar onde o grupo foi contratado pela RCA. Bom, eu acredito que se essa carta, pelo menos essa carta, tivesse sido apresentada para o segundo júri, o resultado disso tudo teria sido diferente. Bom, recentemente a família fez uma coletiva de imprensa para pedir a liberdade dos irmãos Menendez e esse promotor disse que é um dever moral reavaliar sim o caso, já que essa carta não foi vista, não foi olhada na época que deveria, né? Eu quero saber a opinião de vocês, me contem aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho, porque eu vou trazer mais casos como esses aqui para vocês e também vou atualizando para vocês tudo o que está acontecendo sobre os irmãos Menendez. Tá bom, pessoal? É isso. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.